Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marco Júnior e estou aqui mais uma vez com a Dica de Amigo. O livro que eu vou indicar para vocês é uma das maravilhas que eu encontrei na minha vida. Um livro simplesmente sensacional. É um livro do Peter Kreeft, ele está aqui em inglês, a versão que eu tenho, que é Sócrates Meet Jesus, mas ele tem em português também, como Sócrates Encontra Jesus. É um livro, os dois personagens já mostram os dois polos do livro, né? Sócrates e Jesus. Mas o que é esse livro? Esse livro é um diálogo, bem no estilo platônico, faz parte de uma série que o Peter Kreeft, que é um professor de filosofia, né? Ele fez emulando o personagem do Sócrates, que encontra filósofos modernos. Então tem quando Sócrates encontra Marx, quando Sócrates encontra Kant, quando o Sócrates encontra o Nietzsche. Então ele foi fazendo essa sequência de diálogos que ele examina a filosofia de cada um desses filósofos modernos à luz do método socrático, principalmente da maiêutica, de fazer a verdade surgir de dentro da pessoa, da ironia. E é curioso que o Peter Kreeft, numa entrevista que eu assisti dele, ele disse que ele não conseguiu criar a personagem Jesus para que o Sócrates dialogasse. Então ele teve que fazer isso de uma forma indireta, porque ele diz que Jesus não tem como você criar um diálogo de Jesus que não seja aquele de dentro da Bíblia. Então o que ele fez? A história desse diálogo é que o Sócrates acorda no meio de uma universidade moderna americana nos dias de hoje e passa a interagir com o que a gente pode dizer de personagens típicos da nossa era. Então tem a Molly, que ela é assim, a mente aberta, que quer estar de bem com todo mundo, que tudo é lindo, né? Que acredita no progresso. Tem personagem que é outra menina que é praticamente uma fanática religiosa. Tem o Thomas Cético, que é um cético, né? Assim, meio marxista e cético, não acredita em Deus, não acredita na verdade em nada. E um personagem delicioso que tem nesse livro é o professor Platitude, né? O Flatland, que é um professor se fosse professor de religião, mas aquele cara que emula ter um profundo conhecimento e profunda ser um professor muito moderno que está ali para conduzir as discussões e etc. E você vê que é uma grande de uma fraude. Então, ao mesmo tempo que o Sócrates ele questiona essas pessoas que ele encontra, né, das maravilhas da modernidade e coloca a dúvida se essa modernidade é tão maravilhosa assim, né? Tem até um dos diálogos que a personagem, não lembro exatamente qual que está conversando com ele, que diz que nos tempos de hoje as coisas são tem muito mais, né, tem muito mais coisas, muito mais tecnologia, muito mais não sei o que e tal, e é muito mais maravilhoso como devia ser no tempo dele. Aí o Sócrates pergunta para ela, então eu imagino que as pessoas sejam muito mais felizes hoje do que eram naquele tempo. E ela fica meio sem resposta, né? Que se há um progresso é porque as pessoas se tornam mais felizes e na verdade parece que as pessoas são tão ou menos felizes do que sempre foram. Mas a parte principal do livro é que o Sócrates se matricula dentro da universidade num curso de Cristologia, né? É um curso, como diz o professor Platitude, né? Nós examinamos o mito Jesus. E Sócrates então quer conhecer que Jesus é esse que tanto fala, e coisas que para a gente é comum, ele questiona como absurdo. Por exemplo, nós datarmos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Então Sócrates pergunta quem é esse Cristo? Deve ser muito importante para que sentem a história nele. E coisa que a gente até passa despercebido. A gente não, na verdade, não é que passa despercebido, a gente não reflete muito sobre isso. E todo esse livro é uma abordagem racional sobre o cristianismo. É como se Sócrates, usando a razão, questionasse os dogmas do cristianismo. E o que é mais interessante, você começa a perceber que muitos dos paradoxos que o Sócrates levanta
né, a partir da leitura do Antigo e do Novo Testamento, esses paradoxos só são resolvidos através dos dogmas. Então, some aquela questão do dogma simplesmente como um ato de fé que você tem que acreditar de qualquer maneira. E começa a aparecer toda uma estrutura racional debaixo de muitos dos dogmas até da igreja. A grande inspiração do cristianismo que o Peter Kreeft bota nesse livro, na verdade, é o cristianismo do C.S. Lewis. Então, por baixo desse livro aqui está o cristianismo puro e simples do Lewis. Então, esse livro ele é sensacional porque o Sócrates que ele constrói parece realmente o Sócrates dos diálogos de Platão. A forma dele questionar, de colocar as perguntas, né? Melhor ainda, se você olhar embaixo, vou deixar o link para uma peça de teatro que foi montada, né, sobre esse livro, baseado nesse livro, que, para sorte nossa, já está legendada. Então é uma peça amadora, até de atores profissionais, mas é amadora, que foi encenada num dos congressos sobre Chesterton nos Estados Unidos. Então fica o link ali, vale muito a pena ver essa peça do Sócrates que contra Jesus. E é isso. Então, meus amigos, se gostaram da dica, peço que curtam, se possível deixem um comentário, né, até pedidos, né? Pode ser que alguma das obras que vocês queiram ouvir alguma coisa eu já tenha lido, não vou comentar sobre o que eu não li, mas até serve de dica para mim. De repente, se tem várias pessoas tocando no assunto, eu vou correr atrás. Então, por favor, deixe um comentário, curta, e essa é a dica de hoje, o livro Quando Sócrates Encontra Jesus, um diálogo que é sensacional. Vai tranquilo e lê esse livro que você vai gostar muito.